Você já imaginou investir em imóveis e ter uma renda com aluguéis, mas sem precisar de comprar um imóvel? Sem precisar de lidar com inquilino, reforma, burocracia? Pois é, existe um jeito de você se tornar dono de vários imóveis, receber aluguéis todos os meses na sua conta, sem se preocupar com nada disso. E o melhor, começando com pouco dinheiro. Esse é o mundo dos fundos imobiliários. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um compromisso aqui com vocês, porque o que vocês vão ver agora vai ser uma aula gratuita de fundos imobiliários. Então já deixa o seu like agora, se inscreve aqui no canal, e se no final dessa aula você não tiver aprendido nada sobre fundos imobiliários, você pode tirar o seu like, pode desinscrever do canal e deixar aqui nos comentários se você não aprendeu nada com essa aula. O que é um fundo imobiliário? Imagine que você e seus amigos queiram comprar um shopping center de luxo. Mas tem um pequeno problema, vocês não têm dinheiro suficiente para comprar um shopping inteiro sozinhos. Então vocês decidem fazer o seguinte: ao invés de comprar o shopping inteiro sozinhos, vocês decidem se juntar com milhares de outros investidores e cada um compra um pedacinho bem pequeno desse shopping. Essa é a lógica de um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são como se fossem grandes condomínios de investidores que se unem para comprar ou construir grandes imóveis, como shopping centers, hospitais, galpões logísticos e prédios comerciais. Cada pedacinho que você compra de um fundo imobiliário é chamado de cota. E quando você adquire essas cotas, você se torna um cotista desse fundo imobiliário. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Valores, a B3, assim como ações de uma empresa, sendo muito mais fácil realizar a compra e a venda do que um imóvel físico, reduzindo assim o risco de liquidez do investimento. O risco de liquidez é basicamente a dificuldade de se transformar um ativo em dinheiro. Então, teoricamente, um fundo imobiliário tem menos risco de liquidez do que um imóvel físico, que pode passar meses ou anos com uma placa de vende-se na frente e não ser vendido. Enquanto que em um fundo imobiliário, basta você apertar um botão que você vende as suas cotas. Em 2 dias úteis, o valor da venda das cotas cai na sua conta. As duas formas de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira forma de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários é através da renda mensal, os dividendos. Os imóveis que um fundo imobiliário possui geram renda com aluguéis. E essa renda, depois de descontada de algumas taxas de administração, é distribuída mensalmente para os cotistas, ou seja, para você. E a lei determina que os fundos imobiliários devem distribuir no mínimo 95% do seu lucro líquido aos cotistas a cada 6 meses. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários distribuem esse lucro líquido todo mês para os cotistas. Pense assim, você investe um valor e todo mês recebe uma parcela do aluguel proporcional às suas cotas direto na sua conta da corretora. E a melhor parte é que essa renda com aluguéis é isenta de imposto de renda para pessoa física. Então você recebe um dinheiro extra na sua conta sem precisar de pagar imposto de renda. Imagine que você comprou 100 cotas de um fundo imobiliário fictício chamado API-V11. E esse fundo paga 50 centavos por cota. Então esse investimento fictício te geraria uma renda passiva de R$50 por mês, porque os fundos imobiliários pagam dividendos proporcionais à quantidade de cotas que você tem. Então se você tivesse 1000 cotas desse fundo, você receberia uma renda passiva de R$500 por mês. E o melhor de tudo, isento de imposto de renda. A segunda forma de você ganhar dinheiro com fundos imobiliários é através da valorização das cotas, o ganho de capital. Assim como o valor de um imóvel físico pode subir com o tempo devido à valorização da região ou melhorias, aumento de demanda, o valor das cotas de um fundo imobiliário também pode se valorizar na Bolsa de Valores. E o inverso também pode acontecer. Assim como o imóvel físico pode perder o valor devido à má conservação do imóvel ou desvalorização da região, as cotas de um fundo imobiliário também podem cair na Bolsa de Valores. Então, se você comprar as cotas de um fundo imobiliário por R$100 e com o tempo essas cotas passarem a valer 120 e você realizar a venda dessas cotas, você terá um lucro de R$20 por cota. Isso é chamado de ganho de capital. Mas atenção, o ganho de capital é tributado em 20% sobre o lucro, diferente dos aluguéis, que são isentos de imposto de renda. Tipos de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários não são todos iguais. Eles são classificados de acordo com o tipo de ativo que eles investem. Conhecer essa diferença entre os fundos imobiliários te ajuda a escolher qual mais combina com seus objetivos.
Fundos imobiliários de tijolos. Os fundos imobiliários de tijolos, eles são os mais diretos. Eles investem diretamente em imóveis físicos para gerar renda com aluguéis. São shopping centers, galpões logísticos, escritórios e hotéis. Por exemplo, um fundo imobiliário que possui um prédio com vários escritórios no centro de São Paulo é considerado um fundo de tijolo por investir diretamente nesse imóvel. Fundo imobiliário de papel. Diferente dos de tijolos, os fundos imobiliários de papel não investem diretamente em imóveis físicos, mas sim em títulos ligados ao setor imobiliário. Esses títulos são dívidas que as empresas do setor imobiliário emitem para gerar capital de giro para seus projetos, como CRIs, por exemplo. As CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Os fundos de papel recebem juros desses títulos e distribuem uma parte desses juros para os cotistas. Fundos imobiliários híbridos. Os fundos imobiliários híbridos, como o próprio nome já diz, investem nos dois tipos de fundos, tanto no fundo imobiliário de tijolo quanto no fundo imobiliário de papel. Esse tipo de fundo é indicado para aqueles investidores que buscam uma maior diversificação dentro de um mesmo fundo imobiliário. Fundos imobiliários de desenvolvimento. Os fundos imobiliários de desenvolvimento investem na construção de imóveis, para depois no futuro revender ou alugar esses imóveis. O lucro vem da valorização dos imóveis depois de construído. Esses fundos eles podem ter um potencial de retorno muito maior, mas também eles têm um risco muito grande, já que os imóveis ainda não estão prontos. Essa correlação é muito comum nos investimentos. Quando o investimento tem um potencial de retorno muito maior, consequentemente o risco dele também é maior. O inverso também é verdadeiro. Quanto menor o risco, consequentemente o retorno acaba sendo menor. Como começar a investir em fundos imobiliários? Primeiro passo, abra uma conta em alguma corretora. Existem diversas corretoras no mercado, como XP, Rico, BTG, Clear, Inter e etc. Escolha uma corretora e abra sua conta. Muitas dessas corretoras são digitais e gratuitas. Escolha uma com taxa de corretagem baixa ou até mesmo taxa zero. Segundo passo, transfira o valor que você quer investir para sua conta na corretora. Se você tiver na dúvida se a corretora que você escolheu é segura para investir ou não, observe se ela é fiscalizada pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Sempre invista em uma corretora que seja fiscalizada pela CVM. Terceiro passo, pesquise e escolha um fundo imobiliário. Use as próprias ferramentas da corretora para pesquisar sobre os fundos imobiliários. Descubra em quais tipos de imóveis eles investem, a reputação do gestor e qual o valor dos dividendos que eles pagam mensalmente. Comece com fundos imobiliários grandes e bem estabelecidos. Quarto passo, compre suas cotas. Para comprar cotas de um fundo imobiliário é igual comprar ações de empresas. Você acessa a sua conta na corretora, entra no home broker e digita o código do fundo imobiliário e depois digita a quantidade de cotas que você quer comprar desse mesmo fundo imobiliário. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Quando eu comecei a investir, eu também não sabia quais eram os códigos dos fundos imobiliários. Então o que eu fiz? Eu digitei no Google principais fundos imobiliários e apareceu uma lista de fundos imobiliários para mim. Eu escolhi alguns, fui estudar e depois tomei minha decisão em quais eu iria investir. Lembre-se, é fundamental estudar o ativo antes de começar a investir, seja qual for o investimento que você for fazer. Nunca invista em algo que você não entende. Se você for investir em fundos imobiliários, abra o relatório gerencial do fundo que você escolheu e veja qual é o nível de vacância do fundo, quais imóveis eles investem, qual a reputação do gestor e etc. Na minha opinião, os fundos imobiliários são os melhores ativos para o iniciante começar a investir em renda variável, porque já foi comprovado que fundos imobiliários têm menos oscilação nos preços do que ações de empresas, por exemplo. Chegamos ao fim da nossa aula de fundos imobiliários. E você, já investe em fundos imobiliários? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima e bons investimentos!